Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o quanto as emoções elas influenciam ali nas redes sociais, enquanto as pessoas estão nas redes sociais. Nós resolvemos falar desse tema até pela situação atual, tá? De pandemia, as pessoas estando em casa, elas passaram a compartilhar muito mais informação, a acessar muito mais informação, muito mais as redes sociais. E aí, assim, o quanto que essas notícias, muitas vezes são notícias de muito impacto, notícias muito fortes ali, falando de óbitos, né, da doença, a questão econômica, né, o quanto isso atrapalha a questão econômica, e como que essas informações impactam as pessoas e fazem com que elas compartilhem alguns tipos de conteúdo, né. Eu vou voltar um pouco mais atrás, tem até uma apresentação que eu montei aí, sobre uma pesquisa que foi feita na Universidade de Nova York e outros experimentos parecidos foram feitos no mundo aí, sobre a questão das emoções nas redes sociais, né? E como que o uso de algumas palavras de cunho emocional, elas influenciam as pessoas na hora de compartilhar, na hora de replicar um conteúdo aí. Então, aí foi feita uma pesquisa na Universidade de Nova York, que mostrou que algumas palavras, assim, de conteúdo moral, de conteúdo emocional, elas influenciavam mais na hora da pessoa replicar esse conteúdo. Essa pesquisa, ela foi feita no Twitter, né, na época, e aí ela mostrou que, assim, palavras que foi analisado na época 3 temas, assim, que estavam muito em alta. Esses temas que foram analisados foram a questão da economia, disputa política, o Love Wins, que foi na época, essa pesquisa foi feita mais ou menos em 2015, quando estava em discussão a legalização do casamento gay e a questão daí do porte de armas, né? E aí foi analisado nessa pesquisa que, assim, twitters com forte apelo moral ou emocional, eles tinham um apelo maior ali, um compartilhamento maior por parte das pessoas, né? E aí, assim, então, assim, alguns termos que foram muito usados, assim, termos com julgamentos morais, de dever, de obrigação, ou termos que usavam estados emocionais, que, assim, são tweets que passavam sensação de medo, né, ou mesmo, assim, algumas coisas morais e emocionais, né, que serviam como base ali para algum discurso de ódio, eles tinham um compartilhamento muito maior. Isso reforça uma outra questão, que é que acaba que as pessoas, elas tendem a buscar alguns tipos de conteúdo e achar que aquilo é absolutamente verdade, né? As pessoas começam a entrar num processo de bolha, né? Então, elas compartilham muito com algum tipo de conteúdo, de algum tema, de alguma vertente ideológica, e elas começam a achar que aquele conteúdo aquilo é verdade, às vezes nem é bem verdade, ou não é uma opinião unânime, né? Nunca é uma opinião unânime, mas as pessoas começam a compartilhar tanto, aí entra até um fator de algoritmo, elas começam a compartilhar tanto algum tipo de conteúdo que elas começam a acreditar que aquilo realmente é verdade. E aí a gente vai para um tema chamado de contágio moral, né? Que até um outro estudioso, um professor norte-americano, fala de que existem algumas técnicas aí na hora de você compartilhar conteúdo que gera esse processo de contágio moral, que é de você... Por que alguns conteúdos fazem mais sucesso que outros ou não? Sucesso no sentido, assim, gera mais engajamento, mais compartilhamento. É justamente porque usa aí alguns desses gatilhos aí alguns termos de cunho moral ou emocional que levam as pessoas a compartilhar mais, né? Aí, no segundo slide, tem mais detalhes aí sobre a pesquisa propriamente, aí sobre a pesquisa que foi feita no Twitter, em que eles falam aí, né, buscaram palavras de julgamento moral, dever, crime, direito, estado emocional, medo ou choro, né, palavras de cunho moral, emocional, ódio, honra,
despeito. Então, são termos aí que puxam a emoção das pessoas e levam as pessoas a gerar mais compartilhamento. E, às vezes, assim, no caso do Twitter, tem o botãozinho lá, foi feito até um estudo sobre isso, sobre o botãozinho do retweeter. Quando surgiu esse botão, o compartilhamento de uma forma, assim, totalmente sem pensar no assunto, aumentou muito. Então, assim, esses temas polêmicos, com esse botão do retweeter, aumentou o compartilhamento das pessoas, assim, compartilhar sem pensar. Elas eram impactadas por essa notícia, por esse Twitter, e já dava o retweet ali, nem analisava, onde a gente cai naquela questão de compartilhamento de fake news, né? A pessoa, ela é impactada ali, no primeiro momento, e aí ela já compartilha aquilo sem nem pensar direito. E nessa pesquisa, assim, só fechando, foi analisado 560 mil tweets, né, então, não só de pessoas comuns, mas de líderes, de celebridades aí. E aí, esse questionamento sobre armas, né, que foi um dos temas analisados, que é um tema polêmico nos Estados Unidos, ele foi analisado que foram compartilhados tweets, ou foram feitos tweets, tanto de viés positivo e negativo. No caso do Love Wins, né, teve um viés muito positivo da questão aí da legalização da união homossexual. E aí, da mudança climática, teve um viés já bastante negativo quando eles fizeram essa pesquisa, que é outro tema polêmico lá nos Estados Unidos. Eu vou passar a palavra agora para a Luciana, ela é psicóloga e vai conversar aqui com a gente, para ela explicar um pouquinho sobre essa questão aí, de como que as emoções impactam as pessoas ali na hora que elas estão na frente da rede social. Luciana, conta um pouquinho para a gente sobre esse processo, assim, de quando a pessoa está na rede social, principalmente num contexto como esse, que está todo mundo, assim, sensibilizado, como que aí a psicologia vê o impacto dessas informações com as pessoas? Olá, bom dia a todos, agradeço o convite, Jana, para estar aqui, para falar com vocês. Então, quando a gente pensa sobre essa questão do modo como as pessoas estão ali nas redes sociais e que essas informações vão impactar essas pessoas, a gente precisa primeiro entender que essa informação, ela já vem passando sempre por um viés e por um filtro de como essa mensagem vai ser recebida, porque a maioria das mensagens são recebidas pelo compartilhamento de informações. Nem sempre as pessoas têm acesso à fonte da informação, né? Essa informação já chega filtrada, você já absorve essa informação do filtro de todas as pessoas que compartilharam ela. Como a gente vive num círculo de contatos dentro das redes sociais, a gente geralmente está cercado de pessoas que compartilham de uma informação similar à nossa, né? E tudo mais. Então, é importante entender que todo esse comportamento vai ser influenciado por um filtro de alguém que a gente considera importante, que já tem uma visão sobre essas questões, e a gente vai absorver dessa forma. E, geralmente, esse filtro, ele coloca um cunho muito emocional nas questões, né? Então, você pode ter uma notícia super crua de alguma coisa. Como essa pessoa vai pegar essa informação já digerida por alguém, essa notícia já chega com um cunho de valor muito grande. Então, por exemplo, se você tem uma notícia de que aconteceu uma prisão de um famoso, né? E a pessoa o seu círculo de contatos ali são pessoas que têm uma admiração muito grande por aquele famoso, é muito mais provável que essa pessoa vai adotar uma postura de injustiça, entender que foi uma injustiça, porque os seus contatos já passaram essa informação para ela com essa visão, né? Ao contrário, por exemplo, se é uma pessoa muito irrelevante, ou se é algo de um caráter muito de valor, associado aos valores das pessoas com quem você compartilha informações ali na rede social, e essas pessoas vão passar uma ideia de que aquilo foi uma coisa muito absurda, muito hedionda, você já vai fazer esse juízo de valor e você já vai se comportar, repassar essa informação com esse cunho, porque é assim que você já está absorvendo. Então, a gente precisa entender que quando a gente passa uma informação nas redes sociais, quando essas informações chegam pelas mídias sociais,
a gente vai estar sujeito aos crivos de valores das pessoas que estão ali, e que essas pessoas, dependendo do crivo de valor que elas tiverem, elas já vão jogar essa informação para frente com esse crivo em cima. Então, se você fala uma coisa e uma parcela ali não gostou do que ela falou, ela já vai passar essa informação para frente, julgando essa informação, dando um peso em cima dessa informação sobre o caráter dela, de que ela não é uma informação bacana, e aí acabou, porque a maior parte das pessoas que vão ser atingidas por essa informação já não vão ter acesso à informação original, então não vão poder criar o seu próprio juízo de valor sobre aquela informação. Elas já vão absorver essa informação, assim, filtrada com esse caráter, né? Vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu há pouco tempo atrás, nessa situação de pandemia, porque aí a gente tem isso, né? A gente tem uma divulgação em massa de notícias sobre a pandemia, que vai tanto pelas mídias sociais, e aí você vai, uma notícia que é dada por um jornal, as pessoas já vão compartilhando com a sua própria legenda, já dando seu caráter de valor sobre essas notícias, mas a gente também tem uma postura da mídia também, a gente tem posturas da mídia, por exemplo, que são opostas ao governo atual, então vão soltar as notícias com um viés, né, sobre essa informação. Uhum. Tem as mídias que são protecionistas ao governo atual, então elas vão soltar essas informações com outro viés, e tudo isso vai gerar essa polarização gigantesca que a gente tem visto hoje em dia aí. Mas eu quero dar um exemplo, né, já que a gente está falando também sobre a questão de marketing e tudo mais, né, sobre essa comunicação e tudo, sobre um exemplo do que aconteceu recentemente nas redes sociais, que foi o impacto da comunicação de duas empresas agora, nesse período de crise, pré-Páscoa. Uma foi a Rede Madeiro, né, que se manifestou, o proprietário da rede fez uma manifestação em que ele era contra o processo de afastamento social, né, de isolamento social, a quarentena, deem o nome que vocês quiserem dar a esse processo, em que ele achava um absurdo o fechamento de lojas, e que, em consequência disso, ele soltou uma frase que falava que vão morrer muitas pessoas, mas as coisas devem continuar, né? E isso, para as pessoas que receberam essa informação, algumas receberam como algo irrelevante, é um dado de realidade, muitas pessoas vão morrer, mas as pessoas que estão muito preocupadas receberam isso como um dizer de: esse cara não se importa com a vida das pessoas, ele tá pouco se lixando. E essa informação é que foi passada para frente nas redes sociais. Então, uma pessoa que, eu não vou lembrar a fonte da pesquisa, eu tentei encontrar para essa conversa depois, mas já tinha se perdido, as redes sociais têm isso, né? A informação roda muito rápido. Uma pesquisa no Twitter em relação ao que era falado sobre a Madeiro nesse período, e que a quantidade de comentários negativos sobre a Madeiro era gigantesca. A partir desse comentário do proprietário, então as pessoas já não estavam mais falando sobre a comida, sobre o serviço, sobre qualquer coisa, né? O nome Madeiro já estava associado totalmente a esse comentário negativo, gerando impacto, inclusive de pessoas propondo boicote à marca. E em paralelo a isso, uma marca concorrente, que era a Outback, fez uma campanha na Páscoa em que ela doou o seu para esse período, para servir nos restaurantes. Eles fizeram doação desse material para os pequenos comércios da cidade, para que esses pequenos comércios pudessem vender e alavancar o seu lucro para tentar enfrentar esse período de quarentena. E isso foi visto pelas pessoas com um critério muito positivo, como algo muito positivo, e essa informação foi divulgada com esse julgamento de valor pelas pessoas. Então, quando se fazia pesquisa sobre Outback no Twitter, por exemplo, você tinha muitos comentários positivos em relação à marca, o que é óbvio que gera também um marketing em cima da marca, né? Uhum. Então, as mesmas pessoas que boicotam a Madeiro são as pessoas que vão valorizar a Outback depois, na hora de fazer uma escolha entre as duas empresas nas cidades que têm as duas empresas. Eu acho que aí a gente pode analisar dois pontos, né? O primeiro é como que as marcas fazem uma gestão de crise, né? A Madeiro, ela me solta nas redes sociais, como se o mundo fosse acabar e tal, então não vamos parar por causa de 5.000 pessoas que vamos morrer. Isso foi um posicionamento extremamente negativo num período que as pessoas estavam sensibilizadas. O outro Outback que já tomou um outro posicionamento assim: vamos ser solidários com as pessoas, né? Ela entendeu ali que
que precisava ter um momento de cautela, e utilizou até uma técnica, assim, de comunicação não violenta, né? Então, vamos passar uma mensagem aí positiva nesse momento. Foram dois posicionamentos muito distintos e que gerou imagens também distintas para cada uma de acordo com o posicionamento. E uma outra questão que a gente pode analisar, já existem estudos disso, tem uma estudiosa norte-americana, acho que é M.J. Crockett o nome dela, que ela fala o seguinte, tá? Que as pessoas em rede social, elas tendem a ser um pouco mais moralistas e censurar mais os conteúdos do que pessoalmente. Então, talvez se o dono da Madeiro chegasse, fosse vizinho, e chegasse para a pessoa e falasse assim, olha, eu acho que a gente não deve parar a economia, parar o mercado por conta de 5 mil mortes, talvez a pessoa que escute aquilo, ou um pequeno grupo de pessoas, não censurasse tanto ele assim. Talvez por assim, por não querer ter uma indisposição com o dono do Madeira e tal. Mas numa rede social, as pessoas, elas tendem a censurar mais, elas tendem a a se sentir com esse poder, não, então eu vou julgar o que eu considero errado, seja porque ela considera aquilo uma coisa errada, mesmo, então eu vou demonstrar a minha opinião, ou mesmo por uma questão de pertencimento, ou seja, porque ela faz parte de um grupo que dentro da condição moral estabelecida, ela teria que censurar. Então, às vezes, ela até perde um pouco o caráter de opinião pessoal dela, ela deixa de ter a opinião pessoal dela. Não estou falando que foi certo ou errado que o cara do Madeiro fez, não. Mas as pessoas têm posturas diferentes de acordo com a situação. Uma rede social, elas têm a tendência de censurar mais, e na vida pessoal, no cotidiano ali, no tete-a-tete, talvez nem tanto. Né? Isso acontece mesmo, assim, você concorda com isso? Sim, é uma questão de comportamento de massa. A gente precisa entender que sempre que existe um agrupamento, e a rede social é isso, assim, né? Estar sozinho em casa, em frente ao computador, mas estar em grupo com milhares de milhões de pessoas, né? Então, é entender que isso é um processo que é estudado há muito tempo, por exemplo, em relação às torcidas de futebol, né? O que uma pessoa não faria sozinha, quando ela está em massa, quando ela está em grupo, ela cria coragem para fazer. Inclusive despertando instintos muito mais agressivos e violentos e tudo mais. Nas redes sociais a gente tem um agravante que além da pessoa se considerar em massa, então tem um monte de gente que compartilha da mesma ideia que eu, então eu posso manifestar, e aí eu vou acabar fazendo isso às vezes de uma forma muito mais incisiva. Além disso, existe a questão da proteção, que é o fato de que eu estou distante e a pessoa não vai ter alcance a mim, então eu posso falar o que eu quiser porque eu estou protegido. Né? Então as pessoas, elas vão sim ser mais incisivas, elas vão sim se posicionar, inclusive manifestando questões às vezes até que pessoalmente elas nunca fariam, porque existe uma questão moral e social que impõe uma regra e que reprime esse tipo de comportamento, mas que nas redes sociais, por essa questão de conseguir encontrar outros que pensam como eu e estar protegido porque eu estou dentro da minha casa seguro, as pessoas acabam manifestando opiniões que são extremamente pessoais e que ela esconderia muito de outras pessoas, porque às vezes é extremamente contrário à norma moral social. Então, isso acontece sim. Né? Até porque muita gente usa ali perfis falsos, né? Que esconde, mascara mais ainda a identidade dessa pessoa. Sim, ainda tem isso, tem essa possibilidade ainda, né? Mas acho que as pessoas nem... a não ser que sejam questões muito pesadas e de muito ódio, que realmente possam ser criminalizadas, as pessoas nem fazem mais questão de estar atrás de um perfil falso, né? Uhum. Como elas encontram, assim, gente com as ideias mais escabrosas possíveis. A gente vê vazar de vez em quando comunidades voltadas para questões absurdas, assim, de crimes de ódio mesmo, né? Não vou citar nada aqui muito específico, mas a gente vê comunidades que agrupam pessoas que estão ali disponíveis para falar coisas extremamente bárbaras, né? Seja de pedofilia, seja de racismo, seja do que for, de combinar atos agressivos e tudo mais, né? Ou então, pelo menos, fantasiar essas coisas ali, compartilhando suas fantasias uns com os outros. Então, as redes sociais têm
N vantagens, N coisas positivas, mas infelizmente é um nicho seguro para agrupamento de pessoas com ideias muito adoecidas, às vezes também, né? E aí a gente tem um outro lado também, que na rede social, às vezes as pessoas, elas se sentem tão fortes ali, que elas também ficam indignadas com algum comentário com muito mais facilidade. Então, assim, às vezes elas perdem a noção do que é propriamente uma ofensa, né, ou um comentário que desagradou, né, que às vezes ali na vida, no dia a dia, né, com as pessoas, no mundo físico, uma questão, às vezes um comentário que desagradou, ela sente ali, não gostei disso, mas passa batido, assim, logo ela já esquece. Na rede social, isso às vezes toma uma proporção que vai tendo aquela discussão, um bate-rebate ali, uma coisa assim, às vezes muito insignificante. Então, as pessoas perdem a noção aí do que realmente é uma ofensa, né? Se a pessoa realmente do outro lado tá passando uma ofensa, uma mensagem ofensiva, ou se apenas ela fez um comentário que desagradou. E em rede social, quando você está digitando, às vezes você digita rápido e tal, comunicação é uma coisa muito complicada, isso pode acontecer mesmo da pessoa fazer um comentário ali que desagrade, né? E as pessoas perdem a noção do que é um comentário desagradável, de que é realmente uma ofensa direta nisso, e partem para discussões assim que ficam extremamente calorosas ali em rede social. E aí, até por uma questão de querer, quando começa uma discussão muito grande ali, um comentário que vai ganhando repercussão, até por uma questão de pertencimento a alguns grupos, né? Essas pessoas, o que acontece? Elas começam a direcionar o discurso delas para um caminho para ela ter uma aceitação perante um pequeno grupo social, né? É o que a gente chama da pessoa querer ganhar like, né? Da pessoa querer, da lacração, de querer fazer um comentário ali na rede social que mostre que ela pertence a um determinado grupo, né? Que ela seja aceita por um determinado do grupo e que demonstre que ela tem uma opinião muito forte em relação àquele assunto. Bom, a Luciana, ela teve um probleminha aí com a conexão, tá? Enquanto ela volta, eu vou continuar aqui. Nós vamos agora, eu vou falar ali dos 6 ingredientes de contágio ali, que está no slide 3 da apresentação. O Johan Berger, ele é um professor de marketing, tá? E o Johan Berger, ele fala o seguinte, que existem 6 ingredientes de contágio, tá? Um é a moeda social, né? E aí, voltando aqui, né? Então, assim, o Johan Berger fala de 6 ingredientes de contágio. Um é a moeda social. E o que é essa moeda social na internet, né? A moeda social é que, assim, você oferece algum conteúdo, alguma coisa ali que é de interesse para a pessoa, de interesse mútuo, e que faz com que a pessoa vá compartilhar o conteúdo que você tem ali. Então, esse seria o primeiro ingrediente aí que o Johan Berger fala, né? A moeda social. E como que você oferece essa moeda social? Você pode proporcionar uma notabilidade interna, né? Então, assim, quando você fala de coisas notáveis, você é uma pessoa que está buscando autoridade ali na internet, você fala aí de coisas notáveis, você proporciona ali uma notoriedade, uma coisa que é, assim, inusitada, uma coisa que é diferente. Você mostra ali uma autoridade sobre o assunto, mostra que é uma coisa inusitada, que as pessoas tendem a compartilhar. Inclusive, o Johan Berger fala que dos temas, assim, um dos assuntos que são mais compartilhados são aqueles que geram surpresa nas pessoas, seja uma surpresa positiva ou seja uma surpresa negativa, ou seja, essa notabilidade ali do conteúdo, ela é uma moeda de troca, faz com que as pessoas compartilhem mais. Então, aí, trazendo aí para a realidade, quando surgiu a pandemia, é algo que nunca foi visto antes, né, nos tempos atuais, né, a última grande pandemia
que teve, que se tem registrado na história, foi a gripe espanhola, né, que teve uma proporção devastadora. E compara-se a pandemia de hoje com essa gripe espanhola. Então, isso, de uma forma negativa, gerou nas pessoas aquele gatilho para compartilhar mais. Outra possibilidade seria aquela coisa assim de alavancar uma mecânica de jogo. Seja um jogo simples, tá? Que você está numa rede social com diversas pessoas ali, mas aquela coisa assim, a pessoa gosta de ser vista pelo que ela faz de positivo, né? Para ela ter essa mecânica de mostrar os ganhos dela, né? E essa mecânica impulsiona o boca a boca, né? O famoso boca a boca que a gente fala, que seria o compartilhamento nas redes sociais. Então, motiva as pessoas a estarem compartilhando esse tipo de conteúdo. E aí, outra coisa, outra moeda de troca é fazer as pessoas terem um sentimento de pertença, né, estarem por dentro de alguma coisa. Então, a exclusividade, a escassez, são gatilhos, né, e que fazem as pessoas se sentirem, querer compartilhar. Falar, olha, eu participo desse grupo exclusivo, esse grupo VIP de alguma coisa, de algum produto, de acesso a algum produto, a um serviço, enfim, de um pequeno grupo, faz as pessoas compartilharem para mostrar essa questão da exclusividade. Um outro ingrediente que ele fala são os gatilhos, né? A gente tem uma série de gatilhos que a gente pode falar aí. O gatilho da escassez é um. Então, assim, algo que é muito cobiçado, né? Tem poucas unidades, aquela coisa assim, você tem que participar disso aqui, porque são poucas vagas. Isso gera nas pessoas a ideia de compartilhar para mostrar que elas pertencem a um pequeno grupo, né? E aí a gente vai para o terceiro ingrediente aí da apresentação, que é a questão da emoção, né? Então, quando você compartilha um conteúdo com muita emoção, que tem uma carga emocional muito forte, isso ajuda as pessoas a se conectarem. Então, quando você compartilha lá alguma coisa, por que conteúdo assim de animais, de animais domésticos, de cachorro, ou conteúdos de criança, ou de pessoas que estão numa situação difícil, eles atraem mais, porque pega a emoção. Então, você compartilha um conteúdo ali de um cachorro que tá sofrendo, as pessoas sentem pena daquilo, porque muita gente tem pet em casa. Então, aquilo mexe com elas emocionalmente, então elas compartilham, mostram indignação, leva as pessoas a ter essas brigas, né, em rede social. E aí, um outro ponto aí, que ele fala de ingrediente, é o público, né? Aquela coisa assim, se uma pessoa faz uma coisa, as pessoas que vê que muitas pessoas estão seguindo aquilo ali, isso acaba atraindo mais gente. Então, aquela coisa assim, é uma validação social, né? As pessoas escolhem aquilo que a maioria está escolhendo, porque elas acreditam que aquilo é o certo, que aquilo ali tem muita gente participando daquilo ali e que vai gerar uma visibilidade pública naquilo. Um quinto ingrediente, né, é o valor prático, é a ideia de você passar uma informação que é útil para as pessoas, alguma coisa que vai ajudar as pessoas, e por último, aí no slide, aí a questão das histórias, né, compartilhar histórias, né, então, assim, quando a pessoa compartilha lá aquela história, assim, olha, porque tem uma família que está passando fome com o processo da pandemia e não sei o que, você conta toda uma história, talvez aquela família, provavelmente, ela já está com um processo de uma situação econômica ruim há muito tempo, mas você conta toda uma história com um apelo emocional que puxa esses outros gatilhos, e aí você gera essa questão do compartilhamento. Lu, você voltou aí? Você está sem microfone, Lu. Liga seu microfone aí. Pronto, voltei. Bom, eu estava falando aí do Johan Berger, né, que ele fala de ele usa muito o termo contágio para falar, assim, de quais gatilhos, né, que levam as pessoas a compartilhar.
conteúdos. Então, basicamente, né, ele fala de 6 gatilhos, mas basicamente, tudo que você cutuca emocionalmente as pessoas, seja contando histórias, seja fazendo um desafio, no caso da mecânica do jogo, ou seja, aquela estratégia de você pertencer a um pequeno grupo, tudo que você toca ali no emocional das pessoas, leva elas a fazer um compartilhamento maior dos conteúdos. Eu acho que a gente pode claramente ver isso na situação que a gente está vivendo hoje, né? Sim, eu acho que uma coisa que é importante pensar é que nesse estado agora de pandemia, a gente tem esse movimento que vem trazer as coisas muito no sentido de tentar comover as pessoas, né? A gente vê que as mídias têm usado isso, assim, contado histórias de pessoas que perderam familiares agora com a pandemia, de pessoas que estão afastadas da família agora por causa da pandemia e tudo mais, contando a história das pessoas que estão fora do país, em países em que a situação está muito mais crítica, com o intuito de mobilizar as pessoas. Isso tem um aspecto positivo, porque eu acho que ainda existe uma parcela da população que precisa ser mobilizada, né, para que se tome os devidos cuidados. A gente percebe que, infelizmente, não são todas as pessoas que se dão conta da seriedade da questão, né? Mas existe uma necessidade de cuidado, porque essa informação é a informação que gera atitudes importantes e necessárias, mas são também informações que vão gerar consequências que podem levar para um outro sentido, que é as pessoas entrarem num estado de angústia e ansiedade em relação a essas informações, e as pessoas vão começar a tentar se afastar desse tipo de informação. Então, pode ser um tiro pela culatra, assim, né? A gente tem uma questão na nossa cultura que a gente chama de laço social, que é um estado de homeostase que a gente vive, que a gente gosta de pensar que está tudo bem, a gente gosta de pensar que a gente está seguro, né, que está tudo certo, até uma certa onipotência da gente achar que comigo não vai acontecer, que a minha família não vai acontecer, isso acontece só com os outros, que é necessário para que a gente consiga viver em sociedade de uma maneira leve, né, e não totalmente catastrófica de pensar que eu posso sair na rua e vou ser atropelado, então é melhor eu ficar trancado. A gente precisa dessa construção de laço social, que é essa sensação de segurança que a nossa sociedade nos dá. E aí, quando vem uma pandemia, isso é totalmente abalado. A gente tem um movimento em que algumas pessoas negam, né, o estado de pandemia, seja por uma incapacidade emocional de lidar, então é melhor negar, porque senão eu vou sucumbir à loucura de achar que isso é verdade, ou seja, por incapacidade, às vezes, cultural e cognitiva de entender a gravidade da coisa mesmo. Então, a gente tem esse movimento, mas existe um outro um movimento mais comum, é das pessoas se sentirem muito inseguras, muito desamparadas, principalmente as pessoas que têm acesso à informação, né? Que elas vão entrar nessa angústia muito grande. E aí, o que é importante que a mídia pense é que as pessoas precisam sim de informação, mas a gente precisa retornar uma ordem de dizer assim, todo mundo precisa se cuidar. Vocês estão com medo, mas a gente também está. Então, vamos todo mundo se ajudar, né? Isso vai criar uma rede de proteção. Então, se eu estou num estado em que a pandemia me empurra do precipício, né? Tô achando que tá tudo bem, que eu tô seguro, que eu tô tranquilo. De repente, a pandemia vem e me empurra desse lugar de segurança. E aí, se você consegue construir uma rede das pessoas todas criarem uma concepção de não tô sozinho nesse barco, tá todo mundo numa situação difícil, mas se a gente se juntar, a gente consegue se ajudar, isso constrói uma rede que vai amparar as pessoas emocionalmente. E as mídias, né, as pessoas que estão aí trabalhando, que precisam voltar para o mercado e tudo, precisam ter uma consciência disso, de que as pessoas querem se sentir seguras, de que as pessoas querem entender que os outros estão no mesmo barco que eu, está todo mundo preocupado, mas está todo mundo se cuidando, e eu vou me cuidar e o outro vai tentar cuidar de mim também. Né? É isso que vai construir essa rede. Por isso que tem um impacto muito negativo quando você vai numa empresa e você vê que os funcionários estão totalmente desprotegidos, não têm equipamentos de proteção, então as pessoas têm deixado de comprar em estabelecimentos sem álcool gel, ou que os funcionários estão sem máscara no atual momento, né? Que não estão cumprindo. As pessoas vão fazer esse crivo. Não precisa nem necessariamente de uma fiscalização que venha de fora, né? Porque as pessoas vão fiscalizar isso. Porque se eu não me sinto seguro no ambiente, eu não vou comprar, porque eu sinto que essa pessoa não se importa comigo,
né? E também existe um outro movimento que é de ir em alguns lugares e falar assim, nossa, aqui eu me sinto mais seguro, aqui eu vejo que essa pessoa se importa comigo, essa pessoa está passando e ela tem demandado também, né? As empresas têm contado assim, ó, tá um movimento difícil para todo mundo, se você gosta da nossa empresa, você precisa nos ajudar, né? E como que ela retribui isso? Falando, ó, então eu estou ajudando e estou cuidando de você. Você me ajuda consumindo os meus produtos e eu te ajudo cuidando da sua segurança, né? Essa sensação de troca vai criar também uma sensação de segurança nas pessoas para que elas consigam passar por esse momento da melhor forma possível, né? Então, nesse momento que a gente vive, isso é muito importante. Fazer um apelo emocional, não às vezes mostrando as questões mais catastróficas, mas fazer um apelo emocional no sentido do cuidado, no sentido da troca. E aí não é mais uma questão da propaganda, da comunicação para a massa, mas é a comunicação que se faz individualmente do sujeito para falar assim, ó, você é importante, eu me importo com você. Você aí que está sentado me ouvindo, né? Não estou falando para todos, estou falando para você. Eu estou cuidando de você e aí você precisa retribuir isso também, cuidando de mim, para que eu não suma do mercado nem nada do tipo. Sim. Um exemplo que ficou muito evidente aí dessa questão do cuidado foi uma campanha que a CVC fez, né? Assim, clássico, é um exemplo que muita gente tem até utilizado. A CVC soltou um vídeo logo depois que começou a quarentena, falando o seguinte: não viaje agora, fique em casa, né? Então, quando a CVC, que é uma das maiores operadoras de turismo aí que tem, se não a maior aqui do Brasil, fala, fique em casa, ou seja, o que ela está falando? Ela está mostrando um cuidado, né, com as pessoas, assim, no sentido que, assim, nós queremos que você fique bem, né? Terá momentos futuros para você viajar, você pode viajar depois. Então, nesse momento, pesquise o destino que você quer viajar, para onde que você quer ir. Mas não viaja agora. Foi uma mensagem muito forte e que gerou uma repercussão muito positiva para a CVC, né? E eu acho que, além disso, Luciana, a gente leva uma questão que você até comentou comigo esses dias, de que você dá esperança para as pessoas de que dias melhores virão, né? Porque se você está planejando uma viagem, é porque dias melhores virão. Sim, a gente cria essa questão, né, de falar assim, ó, é temporário e vai passar. E quando passar, a gente vai estar junto, porque vai ficar tudo bem para mim, vai ficar tudo bem para você. Isso dá esperanças para as pessoas, né? Porque dá uma sensação de continuidade, de que vai haver um após. Então, rompe com a questão mais crítica do pânico, do medo, né? E vai gerando uma sensação de continuidade que é muito positiva. É positiva para quem recebe, é positiva também para a pessoa que fala, né? Porque a gente vai acreditar nisso, que a gente é capaz de construir junto. Sim. Ok, então a gente finaliza aqui mais um vídeo nosso. Luciana, valeu demais, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado aí para quem está assistindo, está acompanhando a Wake, né? A gente vai trazer mais vídeos sobre esse assunto e sobre assuntos relacionados ao marketing aí. Então, curte aí o canal no YouTube. Nós estamos também no Spotify, tá? Então, esse áudio, ele fica disponível aí no Spotify, se você quiser ouvir no formato de podcast, e a gente vai voltar depois com mais conteúdos. Obrigada, Luciana. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Jana. Um abraço para todo mundo, e fique em casa e fica bem, vai passar. Fique em casa, gente. Valeu.